Elivaldo Barbosa, boa tarde para você mais uma vez. Pois é, Joelson, mais uma vez boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, vamos falar direto com Brasília? Aliás, estou falando que é Brasília, mas não sei se está em Brasília. O senador pode ser que Marcelo esteja Castro pode aqui, estar à distância. Senador Marcelo Castro, boa tarde para o senhor. Obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí. Primeira pergunta é, o senhor está em Brasília ou está em Teresina? Estou em Brasília. Brasília, então tá aí. Bem. Brasília, senador Marcelo. Aqui me desviando desse coronavírus. Tá aí, senador Marcelo Castro, conversa conosco a partir de agora. A idade não pode brincar com isso não, porque esse vírus é perverso com os velhos, viu? Tá aí, senador Marcelo Castro, falando a respeito da Covid-19. Senador Marcelo, queria começar essa conversa com o senhor falando a respeito da declaração do ministro Paulo Guedes, que acredita que já dentro de 60 dias, 90 dias, pode começar a discutir as reformas que o Brasil precisa. O senhor, com a experiência que tem, tanto no parlamento quanto nas ações do Ministério da Saúde, entende que já há momento definido num calendário para discutir reformas no Brasil? Sem dúvida, Joelson. Agora, eu pediria a você e ao Elivaldo que, antes de eu responder a sua pergunta, eu desse umas boas notícias aí para o nosso estado do Piauí. O Elivaldo, que tem mais quilometragem aí que acompanha os políticos, ele sabe que o que o político mais gosta é de dar boa notícia. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade de vocês aí para eu dar essas boas notícias e depois eu vou, então, responder a pergunta de vocês, se vocês estiverem de acordo. Vocês sabem que o Piauí é um estado bem servido na sua malha rodoviária. Nós temos 3.000 quilômetros de BRs, de estradas federais, e temos 6.000 quilômetros de PIs, de estradas estaduais. E foi um trabalho, né? Muitas pessoas trabalharam para isso, todos os governadores, mas, inegavelmente, foi o governador Wellington Dias aquele que mais fez asfalto no Piauí, sobretudo ligando as cidades que não tinham asfalto. De sorte que, quando o Wellington assumiu o governo, né, em 2003, pela primeira vez, o Piauí só tinha 63 municípios ligados por asfalto, que eram aquelas cidades, basicamente, com algumas exceções, que estavam à beira das BRs, com algumas exceções. E hoje nós estamos concluindo 100% dos municípios do Piauí com asfalto. Na verdade, só está faltando mesmo o município de Morro Cabeça no Tempo, porque vai ser concluído agora o de Pavussul e o de Guaribas já está a pleno vapor, as máquinas trabalhando, fazendo inclusive, que é uma BR. Mas as estradas têm um problema, quer dizer, não é você construir e acabou, não. Você tem que fazer a manutenção. Como vimos, com uma carência de recursos muito grande, de uma maneira geral, as estradas do Piauí, as PIs, estão precisando de recuperação, de restauração, de manutenção. E o governador Wellington Dias fez um apelo à bancada e nós atendemos ao apelo do governador. Basicamente, eu, o deputado Assis Carvalho, o deputado Fábio Abreu, a deputada Rejane Dias, o deputado Atila Lira, o deputado Flávio Nogueira e o deputado Marco Aurélio. Então, a notícia boa que eu tenho para dar é que ontem foi empenhado a última parte desses recursos, que são 150 milhões de reais que foram empenhados em favor do DR do Piauí para restaurar as nossas estradas. Que estradas são essas? A estrada de Teresina, União, Miguel Alves, Porto, a estrada que foi uma emenda do deputado Fábio Abreu, a estrada Teresina, Palmeirais, Amarante, que é a emenda do deputado Atila Lira, a estrada de Floriano, Itaueira, Canto Buriti, São Raimundo Nonato, que é a emenda do deputado Assis Carvalho, a estrada de São João do Piauí, a Canto Buriti, que é a emenda da deputada Rejane Dias, e a estrada Bertolinha, Sebastião Leal, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, a estrada mais importante da nossa soja, do nosso cerrado, que é uma emenda minha. Além disso, nós tínhamos conseguido já, como presidente da CMO,
a restauração da estrada de Teresina, Zé de Freitas, Cabeceiras, Barras, Batalha, Esperantina, Morro do Chapéu, Luzilândia, Joaquim Pires, a BR 343, Regeneração Oeiras, Oeiras Simplesmente, São Raimundo Nonato, Caracol, São João do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Lagoa do Barro, Queimada Nova, Posto Pipoca, Redenção do Gurgueia, Curimatá, Parnaguá, Corrente e os recursos para o trecho 3 da Transcerrado. Então, vocês que entendem do Piauí, se nós pegarmos o estado do Piauí, a malha federal, e colocarmos essa malha estadual que eu citei aqui, que são os eixos principais, nós vamos ficar numa situação muito confortável. E aqui eu quero agradecer à bancada, né, que esteve sensível a esse pleito importante do governador, e hoje tem empenhados, não é promessa que vai empenhar, não. Hoje tem empenhados em favor do DR do Piauí 320 milhões de reais colocados pela bancada. Então, são os recursos importantíssimos para manterem as nossas estradas em boas condições de trafegabilidade. Então, esta era a boa notícia que eu queria dar, e agora eu vou responder, se me permitirem, a pergunta que vocês fizeram. Pois não, você ia falando? Senador, porque essa notícia aí é muito importante para o estado do Piauí, isso é que o senhor acabou de dar. Agora eu perguntaria, isso é empenho confirmado ou há risco de contingenciamento, que é muito comum no orçamento da União isso acontecer? Nós temos recursos orçamentados que vão ser empenhados, mas eu não estou tratando desses, porque esses, o ovo ainda está na galinha. Eu estou tratando dos recursos que já foram empenhados, que os projetos já foram feitos e que as licitações serão feitas brevemente. A maioria dessas estradas que eu citei aí, os recursos estão empenhados desde o ano passado, que eu consegui como presidente da CMO. O que eu estou falando aqui, que foram empenhados agora, foram das emendas de bancada, que os deputados, atendendo à solicitação do governador Wellington Dias, colocaram as suas emendas de bancada e nós conseguimos agora empenhar esses recursos. Ao todo, as emendas de bancada são 150 milhões de reais. Mais 165 milhões de reais que eu já havia empenhado o ano passado, então são 315, vai dar uns 320 milhões de reais. Além disso, nós temos recursos também para as BRs. Nós conseguimos colocar aproximadamente 100 milhões de reais para a BR-235, essa que eu falei que está indo para Guaribas. É uma BR que vem da Bahia, atravessa todo o estado da Bahia, vem de Sergipe, entra no Piauí, na altura de Caracol, passa por Caracol, Guaribas, vai para Bom Jesus do Gurgueia. É uma estrada muito importante para o nosso Cerrado. Então, essa estrada já tem 100 milhões de reais para ser construída. Além disso, nós conseguimos também colocar o restante dos recursos para concluir a ponte de Santa Filomena. A ponte de Santa Filomena, sobre o rio Parnaíba, custa 29 milhões de reais e estavam faltando 17 milhões. Eu, como presidente da CNO, consegui os 17 milhões que já foram empenhados também. Então, Elivaldo, aqui não é promessa, não é estamos em veremos, que vai acontecer, não. São recursos que já estão empenhados, uma grande parte deles, a maior parte, já empenhados o ano passado e a outra parte empenhadas agora. Então, nós podemos dizer que os grandes eixos das estradas do Piauí, os grandes eixos, ou são BRs ou são PIs, e todas elas serão restauradas agora, este ano, no estado do Piauí. Eu acho que é uma boa notícia. Sim, sem dúvida. Que demonstra que nós aqui em Brasília estamos lutando. Não estamos só acompanhando as sessões, estamos lutando para melhorar. Como eu vejo a representação, Joel e Elivaldo, eu acho que um parlamentar de um estado carente como o Piauí, que tem ainda as deficiências que tem, a primeira obrigação é lutar para levar recursos. Então, quando eu fui ministro da Saúde, eu não tirei isso da minha cabeça um só instante.
fui atrás do secretário de saúde, fui atrás do prefeito da capital, fui atrás do governador do estado, e todos os recursos que eu consegui levar para o Piauí, levei. O mais importante é que eu levei o teto dos recursos do estado do Piauí. Hoje o estado do Piauí recebe todo ano, 203 milhões de reais a mais do que o que recebia, porque pela minha passagem no Ministério da Saúde. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é o HUT. O HUT recebe todo ano 60 milhões de reais do governo federal, a mais do que o que recebia para a sua manutenção. São os recursos para custear a saúde do nosso estado, e são para sempre esses recursos. Então, eu acho que essa é o foco principal que um representante não pode deixar de ter, que é levar recursos para o seu estado. Senador, queria pedir objetivamente que a gente tivesse agora a falasse a respeito dessa questão das reformas, por causa do nosso tempo. As reformas que o ministro propõe, elas já são possíveis de serem debatidas a partir de agora? Não, sem dúvida. Você fala das reformas, não é isso? Isso. Pronto. As reformas são aquilo mais importante que nós podemos fazer neste momento pelo Brasil. Sobretudo, a reforma tributária. O Brasil tem um sistema tributário absolutamente injusto, regressivo. Quem mais paga impostos no Brasil, infelizmente, são as pessoas que menos ganham. Quem mais sofre com essa questão dos impostos são os estados mais carentes, os estados mais deprimidos economicamente. Você imagina que o ICMS que existe no Brasil, que eu entendo que é uma aberração, os estados industrializados levam os recursos dos estados consumidores, como é o caso do Piauí. Se São Paulo produz um carro e uma pessoa do Piauí compra esse carro, o dinheiro desse carro vai para São Paulo, para gerar emprego, renda, melhorar a vida dessas pessoas. Mas não vai só o dinheiro, não. Vai uma parte do imposto também que a pessoa pagou, o que é absolutamente injusto isso daí, do ICMS. Então, uma coisa que a gente precisa nessa reforma tributária, que é uma das reformas que está na pauta que nós vamos fazer, é exatamente acabar com essa história do compartilhamento do ICMS. O ICMS tem que ficar sempre no destino, no local que é consumido para ser gasto ali. E isso vai beneficiar muito os estados consumidores, como o nosso estado do Piauí. É evidente que a coisa principal que precisa fazer na reforma tributária vai ser a simplificação dos impostos, das normas, porque hoje é um emaranhado de legislação que tem que perturba demais a vida das empresas. Então, nós precisamos de um sistema mais simplificado, mais prático, mais objetivo, mais automático, menos declaratório, para facilitar a vida das empresas e o Brasil poder ganhar em competitividade e diminuir o custo do Brasil. Além disso, tem a reforma administrativa também que está na pauta que nós vamos votar, e tem a reforma política, que nós precisamos sair desse sistema anacrônico de eleger os nossos representantes que nós temos no Brasil, que é um único no mundo. Não existe nenhum parlamento no mundo que tenha 27 partidos representados no Congresso Nacional. Quando eu fui relator da reforma política, eu fiz um estudo sobre os parlamentos do mundo inteiro. Os parlamentos do mundo inteiro, 2, 3, no máximo 4 partidos, têm 80%, 90% dos votos do parlamento. São 2, 3 partidos que decidem a vida do país. Aqui não, há uma hiperfragmentação partidária. Nós temos quase 30 partidos representados no Congresso Nacional. É uma bagunça, é uma balbúrdia, e evidentemente que isso é fruto do nosso sistema eleitoral. Nós precisamos corrigir isso daí para termos um sistema mais moderno, mais próximo das pessoas, que as pessoas se sintam representadas pelos seus representantes, que tenham mais acesso aos seus representantes, que haja um vínculo maior, uma aproximação maior entre o representante e o representado, para dar mais autenticidade, mais legitimidade à atuação parlamentar. Vocês viram aqueles movimentos de 2013, como aquilo nos entristecia, as pessoas nas ruas com aquelas plaquetas. Vocês não nos representam. Pelo amor de Deus, nós fomos eleitos por quem?
Nós somos representantes legítimos do povo. Então, eles nos elegem, depois dizem que nós não os representamos. Alguma coisa de profundamente errado existe nisso daí. É o nosso sistema eleitoral que permite essa dicotomia, esse distanciamento, esse divórcio entre o representante e o representado. Então, a minha proposta sempre foi mudar o sistema eleitoral do Brasil para trazer uma aproximação maior entre o representante e o representado, para que ele possa realmente expressar, os representantes brasileiros possam expressar a vontade nacional e não haja esse divórcio, esse distanciamento como existe hoje. Senador, agora a reforma mais urgente vai ser a do calendário eleitoral em curso do país, tendo em vista as eleições municipais. A Justiça Eleitoral aponta para uma tendência de sugerir a mudança da data do pleito. Como o Congresso Nacional deve tratar essa questão? Só mudar a data do pleito vai resolver ou uma mudança mais profunda pode ser debatida já em torno do calendário em curso para as eleições municipais deste ano? Bom, Elivaldo, ontem nós tivemos uma sessão temática no Senado tratando exatamente desse assunto. Como você sabe, eu tenho uma PEC que dá poderes ao Tribunal Superior Eleitoral de estabelecer a melhor data para fazer a eleição. É um poder temporário, até o dia 25 de abril. Por que isso? Porque quando eu fiz essa PEC, que foi no mês de abril, nós não tínhamos a menor ideia de como essa pandemia iria evoluir no Estado, no Brasil. Então, como é que nós poderíamos marcar uma data se nós não sabíamos como é que, na época das eleições, estaria essa pandemia? Então, eu achei melhor estabelecer um prazo, 4 de outubro a 25 de abril, e dar poderes ao Tribunal Superior Eleitoral para definir a melhor data, evidentemente, ouvindo o Ministério da Saúde, ouvindo as autoridades sanitárias, porque o que é que nós não podemos? É colocar em risco a saúde das pessoas. Então, ontem, quando eu me manifestei exatamente no sentido que eu sou a favor do voto obrigatório, como é hoje, mas para esta eleição, eu estou defendendo de maneira muito veemente, e aqui vão os meus conhecimentos médicos, como ex-ministro da Saúde, como uma pessoa que enfrentou uma pandemia grave que foi da Zika vírus, eu estou defendendo para esta eleição, somente para esta eleição, o voto facultativo. Porque nós não podemos obrigar ninguém a pôr a sua vida, a sua saúde em risco. Então, as pessoas mais idosas, as pessoas que têm comorbidades, elas vão ter que sopesar e dizer, achar conveniente. Porque, evidentemente, que todos nós estamos correndo o risco de pegar esse vírus. E um momento de campanha eleitoral, um momento de votação, sempre é um momento de um risco maior. Então, eu estou defendendo que o voto seja facultativo para essa eleição. E estou defendendo também, Elivaldo, que os próximos eleitos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, tenham um mandato de 6 anos para a gente coincidir todas as eleições do Brasil em 2026. Porque é um prejuízo muito grande que o Brasil tem, fazer eleições de 2 em 2 anos, absolutamente desnecessário. Quando nós temos os grandes temas nacionais, não são resolvidos só a nível estadual, nem só a nível municipal, nem só a nível nacional. Se você vai tratar de educação, a educação é função de quem? É função do município, do Estado, da União. Saúde é função do município, do Estado, da União. Segurança é mais função do Estado, mas da União também. Então, todos os temas que a gente tratar, é muito importante que sejam tratados todos de uma vez e fazer uma eleição só, sobretudo agora que não há financiamento empresarial, o financiamento é público, aí nós vamos gastar um dinheiro público sem necessidade? Não. Nós vamos fazer uma eleição de 4 em 4 anos e elegermos todos os nossos representantes de vereador a presidente da República. Tá certo, então, senador. a minha proposta trata desses 2 assuntos, de dar poder ao Tribunal Superior Eleitoral, de marcar a data. Agora, há um consenso nas conversas que tiveram para fazer até o final deste ano, né, não podendo ultrapassar o final deste ano, e o mandato dos próximos eleitos sejam de 6 anos, exatamente para a gente coincidir as eleições do Brasil de uma vez por todas e acabar com esse prejuízo que a gente vive todo o tempo tensionado fazendo eleições. Os prefeitos, coitados, não têm sossego porque tem
ano sim, ano não, tem que fazer eleição e mostrar o resultado eleitoral. Senador, quero agradecer ao senhor, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, senador. O que agradeço e me coloco sempre à disposição da TV Cidade Verde, essa televisão que tão bem informa ao Piauí de maneira isenta e muito responsável. Muito obrigado, senador Marcelo Castro, participando aqui com a gente do Jornal do Piauí.